relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Nós vamos ler a escritura de Efésios. Eu tenho algo que eu estava meditando. No livro de Efésios, encontramos aqui, irmãos, Efésios capítulo 5, capítulo 4, né? Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17, eu estava meditando nisto. A partir do verso 17, nós encontramos aqui que depois de que Paulo está falando sobre esse crescimento, observe bem, Efésios capítulo 4, ali no versículo 15, vamos começar com o verso 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente. Vamos orar então, irmãos, né? Vamos levantar as nossas mãos. Pai Celestial, agradecemos mais uma vez por estarmos aqui reunidos nesta noite, uma noite fria, um mês de inverno sobre a terra, Senhor. Não sobre a terra, mas aqui neste país, em alguns lugares, uns mais quentes, outros mais frios, outros chuvosos, e estamos peregrinando nesta terra, Senhor. E nós estamos aqui nesta noite para ouvir a Tua palavra, e nós levantamos as nossas mãos em adoração, em louvor, e quebrando esta lei da gravidade, Senhor, este algo que opera em nós, através do Teu Espírito, Pai, e nós glorificamos. E nós pedimos, Pai, que o Senhor nos fale mais uma vez através da Tua palavra, através do Teu Espírito, e que possamos nos alimentar, porque este é o alimento para as nossas almas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus, podeis assentar. Estava meditando em algo, né? Nós tivemos, irmãos, alguns cultos, né, como eu disse, que
Eu estava pregando durante esse roteiro, falando sobre a lei do Senhor é perfeita. Estive pregando sobre a presciência. Estive pregando sobre gerações, sobre prevalecer. E o último culto que eu fiz, eu estava falando sobre lugares celestiais. Quem que escutou esse culto? Deixa eu ver. Só uma mão só? Só a irmã Kézia escutou? Quem que a irmã Daiane escutou? Quem mais? Hã? Lugares celestiais que eu preguei. Vocês não viram o culto? A minha mãe escutou? Quem mais? Hã? Quem que foi lá escutar lá? Escutou, né? Escutou lá a irmã... Amém. A irmã Zélia. Sempre, irmãos, é bom estarmos, né, acompanhando os cultos, né, e estarmos atentos naquilo que está sendo falado, sabe? Eu estava pregando sobre lugares celestiais e eu mesmo, irmãos, estava falando em casa, né? Falando em casa. Eu mesmo, sentado na cama, falando com a minha esposa, dizendo sobre esta lei, esta lei do Espírito. Falamos sobre esta lei do Espírito. Irmãos, quando eu estava meditando sobre isso, quando eu estava meditando sobre este assunto, e eu preguei, preste bem atenção no que eu vou dizer. Eu estava falando esse assunto, comecei a falar esse assunto ali em Assis, e quando eu estava lendo a mensagem, né, tempo de unidade e o sinal, tempo de unidade e o sinal, e eu estava lendo ali quando o profeta fala sobre os animais que se unem. E às vezes, irmãos, o culto, ele é assim, sabe? O culto, ele toma uma proporção que eu percebo que a gente vai falando e vai pregando e vai entrando e vai abrindo muitos caminhos. Você entra num caminho, entra no outro e vai abrindo, e vai abrindo, e vai abrindo. E eu pensando assim, eu estava em meu coração falar sobre, quando eu comecei a falar sobre a lei do Senhor é perfeita. Eu estava pensando assim, o que faz, irmãos, o que faz os animais, o profeta disse, se unirem, o que faz a seiva da árvore descer lá embaixo, o profeta disse, é uma lei. Não é verdade, irmãos? Quantos lembram? É uma lei. Só que nós vimos aqui, irmãos, prestem bem atenção, que essa lei, o profeta até fala, né? E nós vimos aqui sobre o Salmão, né? Vocês lembram disso, né? Que ele diz assim, ó, não tem como impedir que ele vá lá. Vocês lembram dessa expressão? Ele disse, ainda que tenha alguns obstáculos, mas ele vai transpondo aqueles obstáculos, e ele sabe que ele vai lá para morrer. Mas ele não consegue deixar de ir, porque tem uma lei impulsionando ele. E essa lei é a lei da natureza que vai impulsionar. E eu estava meditando nisso, né? De que, para nós, para o eleito, irmãos, hoje, né, que está vivendo esta vida cristã, se ele não tiver esta lei de Deus dentro dele, ele não vai conseguir viver. Porque tem uma lei mais forte, que é a lei do pecado, que está puxando ele para as outras coisas. Então, você tenta puxar ele para as coisas de Deus, e ele não vai. Ele vai um pouquinho intelectualmente, ele começa a seguir intelectualmente, de repente ele volta para lá. Por quê? Porque tem uma lei mais forte que está puxando ele para essas coisas erradas. Então, assim como disse o profeta, e Jesus disse isso, que o joio ele tem que ser atado. O joio tem que ser amarrado. E quem está amarrando este joio? É um poder que está amarrando. Ele está sendo atado. Então, nós vimos no livro de Apocalipse
que aqueles 3 espíritos semelhantes a rã, ele está indo a todos os reis da terra, congregando-os para a batalha do Armagedon. Então, eles estão se unindo, por isso que o profeta prega esta mensagem. Mas a noiva também, ela está se unindo, porque diz a palavra, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão, as águias se ajuntarão ali. Então, tem um poder que está unindo a noiva do Senhor Jesus Cristo. Então, você deve buscar esse Espírito Santo para que ele possa, então, através da lei de Deus, te levar a ficar atento para as coisas de Deus. Então, nada te atrai mais neste mundo. Observe bem que esta escritura, que nós vamos ler aqui, Efésios capítulo 4, verso 17, eu pediria que você abrisse sua Bíblia e acompanhasse essa leitura. Vamos ler um pouquinho esta escritura aqui, porque, irmãos, Efésios capítulo 4, verso 17, o profeta fala na mensagem a manifestação dos filhos de Deus. Ele disse que Efésios preste bem atenção na palavra. Esse livro de Efésios é o livro de Josué do Novo Testamento. Sim. Vocês compreendem isso? Sim. O livro de Efésios é o livro de Josué do Novo Testamento. O que Josué fez lá no Velho Testamento? Josué fez o quê? Josué levou o povo aonde? A sua herança, levou o povo a passar o Jordão e repartiu a herança para o povo. Quem que estava incumbido disso? Josué, de repartir a herança. E o livro de Efésios é o livro de Josué do Novo Testamento. E o profeta chega a dizer que esse livro de Efésios é o que coloca tudo em harmonia. Então eu estava lendo aqui, Paulo dizendo, no versículo 17, ele começa a dizer assim, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Irmãos, eu pensando assim, então, como que nós devemos andar? Nós não podemos andar como anda os outros gentios, na vaidade da sua mente. Olha só, não é para você andar mais como anda os outros gentios na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Então, veja que Paulo está mostrando, olha como que eles fazem, olha como que eles andam, olha como eles se comportam, olha a situação que está eles, dizendo, eles perderam todo o sentimento, e fazendo assim, se entregam à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Vocês conseguem ver? Ele está dizendo, mas ele disse, mas nós não aprendemos assim. Nós somos diferentes. Amém? Preste bem atenção na leitura e veja se você está se portando dessa forma. Veja se você está se portando. Não, então eu não estou andando como os demais gentios. Você vai encontrar com os gentios, os demais gentios, fazendo assim. Mas você não está fazendo assim. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado,
como está a verdade em Jesus, que, quanto ao tratado passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, quer dizer, e vai se corrompendo, disse, mas vós não, ele disse, mas vós, né, mas vos renoveis no espírito da vossa mente e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Irmãos, a vida desse novo homem é totalmente diferente. Ele tem um lugar, presta atenção, ele tem uma posição, ele tem uma maneira de viver. Aí ele disse, por isso, você tendo esse revestimento desse novo homem, ele disse, por isso, então, deixai a mentira. Deixai a mentira. Como que um cristão, irmãos, ainda mente? Deixai a mentira. Vive uma vida mentirosa. Olha, deixai a mentira. Estava lendo para o irmão Rosimildo ali sobre algo, né, que o profeta fala, sobre algo que o profeta fala concernente àquele rapaz que não tinha o Espírito Santo, né? E o irmão Brana foi na casa dos pais deles para falar com ele. Tem alguém que lembra dessa passagem? Eu pergunto para que vocês possam estar sintonizados. Veja bem. Eu quero só tomar, irmãos, uma frase que o profeta disse, para nós meditarmos. Ele disse assim, ó, quero tomar isso aqui e colocar como pensamento para nós. Ó, ele disse, faz alguns anos fui chamado em cena a uma coisinha que estava acontecendo. Havia um jovem excelente, um rapaz muito fino. Ele estava noivo com uma mocinha, uma jovenzinha muito fina, de uma boa família, e este jovem chegou, de repente, com uma ideia e simplesmente se foi. Ele fez algo errado com a jovenzinha, e, por assim dizer, fez uma certa promessa e logo não fez. Em vez de ir aonde a moça estava e desculpar-se, como deveria fazer um cavalheiro, ele simplesmente não estava nele fazê-lo. E o pai e a mãe me chamaram e me disseram, queríamos saber o que aconteceu com nosso filho. Agora, olhe esta frase que o profeta disse e vê quão, irmãos, eu quero colocar esta frase, quero que a igreja, os irmãos, coloquem esta frase de uma forma você meditar isso. Ele disse, olhe, às vezes, então vamos lá no nosso pensamento, irmãos. Recapitular de novo o nosso pensamento. Esse pai e essa mãe estavam tendo um problema com o filho, não era? Vocês estão entendendo? Chamaram quem para conversar lá? Vamos dizer juntos, irmão, com pegada. Chamaram quem? O profeta, não foi? O profeta foi? Foi. Aí o profeta disse assim, ó, olhe, às vezes não é fácil fazê-lo, mas é preciso ser verdadeiro e honesto. Essa frase aqui, irmãos, eu estava falando ali, não é fácil, irmão Macário, ser o quê? Ó, verdadeiro e honesto. Irmãos, ser verdadeiro e honesto para quê? Vamos ver. O que o profeta ia falar ali? Vamos ver se vocês estão captando. O que ele ia falar ali, igreja? Nós já falamos sobre isso. Então, vamos resumir tudo? Vamos lá. Vamos dizer amém? Vamos resumir?
profeta ia lá para dizer assim, ó, é duro dizer, mas eu tenho que dizer que seu filho não tem o Espírito Santo. Vocês entenderam ou não? Eu resumi ou não resumi? O que o profeta ia falar para ele? Que o filho dele não tinha o quê? O Espírito Santo. E que, se ele casasse com aquela moça, ele ia fazer o quê? O inferno na terra para aquela moça. Resumiu ou não resumi? Ele disse, não é fácil, às vezes não é fácil fazê-lo, mas é preciso ser o quê? Verdadeiro e honesto. Sabe que às vezes ser verdadeiro e honesto, ele diz, não é fácil. Não é fácil. Mas eu tenho que dizer para vocês que ele disse, que você, irmã, disse para a mãe, você é de uma família assim, assim, assim. Lembra disso, irmãos? Mas você escapou porque você teve um novo nascimento e recebeu o Espírito Santo. Você, pai, a sua família é assim, 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 mas você escapou porque você teve o novo nascimento e recebeu o Espírito Santo, não foi? Porém, o seu filho, ele vai na igreja, ele é batizado em nome de Jesus Cristo, mas ele não tem o quê? Ele não recebeu o Espírito Santo. E se ele não receber o Espírito Santo e casar com essa moça, vai fazer o inferno na terra para ela. É fácil fazer ou não? Aí eu estava pensando isso. Tem coisas, irmãos, que a gente às vezes... Não é fácil, irmãos, dizer, olha, aquilo que está acontecendo é por causa disso, disso e disso. Às vezes a gente dá uma volta, não é verdade? Não dá uma volta aqui. Ah, irmão, vamos orar. Ah, é assim. Não, o que está acontecendo é por causa disso, disso e disso. Aí vem uma irmã, aí vem um irmão, há uma família, um jovem, um casal. Sabe por que está acontecendo aquilo? É por causa disso, disso e disso. É fácil fazer? O profeta disse que é fácil, igreja? É fácil? Ele disse, não, não é fácil. Não, às vezes não é fácil fazê-lo. Mas vamos dizer juntos, né? Diga, às vezes não é fácil fazê-lo. Mas é preciso ser verdadeiro e honesto. Mas é preciso ser verdadeiro e honesto. Eu preciso ser honesto contigo, irmão. Eu preciso ser honesto contigo, irmã. Eu preciso ser honesto. Não adianta tampar o sol com a peneira, como eles fazem aí. Como eles dizem. Tem assunto que você tem que ir direto. Pastor, por que está acontecendo? Olha, não é fácil, mas eu tenho que ser honesto e verdadeiro. O que está acontecendo é isso, isso e isso. Preste bem atenção. Preste bem a atenção nisto. Por isso que Paulo estava dizendo aqui, irmãos, olha o que Paulo estava dizendo aqui. Por isso, ele disse, voltamos lá em Efésios capítulo 4, verso 25. Por isso, deixai o quê? O que ele disse para deixar a igreja? Deixai a mentira e falai a verdade. Cada um com o seu próximo. É fácil fazer isso? Ser verdadeiro e honesto? É fácil? Não é fácil. Quando alguém chega e você tem que se assentar e você tem que falar a verdade, não é fácil. As pessoas, como disse o profeta, as pessoas como é que diz, ele usa? As pessoas se excusam da responsabilidade. Fogem da responsabilidade. Mas ele diz, você tem que assumir aquela responsabilidade, ainda que lhe arranque a pele. Encarar as responsabilidades, ainda que lhe arranque a pele. Amém? Vocês estão compreendendo, igreja? Amém? Vocês estão contentes? Vocês estão contentes nesta noite? Então diga para o seu irmão, estou contente, né? Mas fala alto para ele ouvir, né? Amém, né? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, né? Amém.
Nosso Deus é tremendo, né, irmãos? Nós estamos aqui para adorar a Deus, né? Veja bem, irmãos, eu tenho percebido e tenho orado e tenho visto os cultos que nós temos recebido. Tivemos o culto aqui sobre queixa, não sejais queixoso, né? Eu passei um pouquinho esse culto lá para o pastor Marcos Davi. Só um pedacinho que eu passei, estava olhando só no vídeo assim, né? Ele deu uns glória a Deus, uns aleluia, assim, falou assim, graças a Deus, aleluia. E ele disse assim, olha, eu aprendi algo, né, sobre não ser queixoso. Nós também aprendemos, não aprendemos, irmão? Você tem carregado isso contigo? Não sejais queixoso. Isso enfraquece o quê? Quem lembra da frase? Isso enfraquece... Viu? Está abaixo, igreja. Isso enfraquece o quê? A nossa fé. Se você se queixa, faz o quê? Enfraquece a fé. Tem frases, irmãos, que você carrega com você. É igual, irmãos, essa frase de hoje aqui. Carrega com você essa frase. Lá na sua alma. Às vezes, né, é difícil fazer. Mas você tem que ser honesto e verdadeiro. Ó, irmão, eu precisava conversar com o irmão um pouco. Ó, irmão, eu precisava conversar com a irmã. Meu filho, eu precisava conversar com você. Esposa, eu precisava conversar com você um pouco. Eu precisava conversar, porque vai indo, irmãos, vai indo, e você não... É difícil, mas você tem que ser honesto e verdadeiro. Se as coisas não estão bem, se as coisas não estão indo bem, se você tem algo no seu coração, o profeta nos ensinou que se você tem uma dúvida, aquela dúvida é um isso, lembra? Não deixa você crescer. Você lembra que o profeta disse, você não vai mais além do que aquela dúvida? Eu gravo estas coisas. Disse, você não pode ir mais além do que aquela dúvida que está ali. Você não consegue ir mais além, você fica ali. Você fica ali. E o diabo, irmãos, trabalha tanto e faz daquilo um monstro na sua vida. Aí você vai ver, é desse tamanho aqui, ó, na sua mente. Vai indo. Agora, vamos mais um pouquinho aqui. Nós estamos lendo qual? 25, não é? Ó, por isso deixai o quê? A mentira e falar a verdade para quem, irmãos? Cada um com o seu próximo. Por quê, irmãos? Somos membros uns dos outros. Somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, está nervoso? Está nervoso às vezes, né? Ele disse, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava faz o quê? Não furte mais, mas faça. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra suja. Agora aqui é difícil, irmãos. Não saia da vossa boca a palavra suja. Pare e pense. Irmãos, ele está dizendo para nós não fazermos como os demais o quê? Gentios. Você lembra do começo? Viu? Os demais gentios, como, irmãos, que é a maneira deles falarem. E gíria, e tudo, sabe, gestos. E se envolve, sabe, como os demais gentios. E é tão fácil pegar, eu sempre vejo e observo, é tão fácil você pegar as gírias, os gestos, os costumes, as modas. Sabe? É tão fácil as pessoas, né, ver uma moda que sai, já pega. Hoje mesmo eu estava corrigindo a Dara sobre isso hoje, falando para ela.
Ô Dara, da onde você tirou isso? Como é que... Não, eu ouvi, mas ouviu da onde? O que significa isso? Essa palavra que está sendo falada, essa forma que está sendo falada. Paulo estava aqui no livro de Efésios fazendo o quê? Distribuindo a herança. Ele não está distribuindo a herança aqui? Ele está distribuindo a herança, não está? Então ele está dando para nós o nosso lugar. É esse lugar que te pertence. Essa forma que você tem que fazer. Essa forma que você tem que andar. Amém? Porque você está na sua terra prometida. Você entrou na sua herança. Nós estamos na nossa herança, que é, irmãos, que é o novo homem. Amém? O novo nascimento. Irmãos, ele disse, não saia da vossa boca nenhuma palavra suja. Torpe é suja. Irmãos, e ainda você vê, ainda no nosso meio estas coisas ainda? O que está acontecendo? Medite para você ver. Irmãos, tem uma lei. Tem algo maior. O profeta prega a mensagem, a estatura de um varão perfeito. E ele mostra aqui, por isso que eu estou seguindo aqui, acrescentai a vossa fé, a estatura de um varão perfeito, para a edificação do corpo aqui, Ele disse, a estatura completa de Cristo, fé, virtude, temperança, paciência. Agora, temperança é o quê? Domínio? O que é temperança? Irmãos, o que é temperança? Domínio próprio, mas é uma lei ali dentro, irmão. É uma lei. Como que um homem, uma mulher, cristão, com esta lei do novo homem dentro dele, ainda tem palavras sujas na boca? Ainda xinga ainda. Ainda fala nomes feios ainda. Como? O que está acontecendo? Medita para você ver. Aí Paulo estava falando, olha aqui, irmãos, Paulo dizendo, vamos ler o 29? Vamos ler junto? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe é suja. Eu não sei se a Rebeca está acompanhando aí, se colocou o significado aqui, né? Torpe é suja. Torpe é suja. Para que você compreenda. Não saia da vossa boca a palavra suja. Então, olhe como você está se comportando. Mas que saia da vossa boca só o quê? Só a que for boa para promover a edificação. Aquela palavra edifica? Aquela palavra que você falou edificou alguém? Está edificando alguém? Você está com alguém, você está com a família, você está entre irmãos, você está ali. Tudo que você está falando, você está pensando antes de falar. Você pensa antes de falar, você medita antes de falar. E quando, irmãos, vem algo que acontece, alguém, né, tira você do sério, ele diz, irai, mas não pecai. Não está aqui? Irai, mas eu fiquei nervoso. Esse nervoso é a mesma coisa, irai, né? Pastor do céu, mas estava ali e eu fiquei nervoso e eu irei. Ele disse, irai, mas não pequeis. Não pequeis. Desfere palavras contra os filhos. Pessoa que diz, mas é um peste mesmo. Depois, você quer colher o quê? Quer colher o quê com essas palavras? Tá. Então, irmãos, nesta noite, vamos meditar aqui. Não saia da vossa boca nenhuma palavra suja. Nenhuma palavra suja, nojento, impuro, indecoroso, obsceno.
não sai. Tudo que é palavra significa torpe, significa sujo, nojento, impuro, né? Obsceno. Medita, igreja, irmãos. Mas fale palavras que servem para edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ele fica triste, irmãos. Olha a mensagem, a igreja e a sua condição, você vai entender isso aqui, ó. Coloca lá, a mensagem à igreja e a sua condição. A igreja e a sua condição. O profeta disse que a pomba sai e posa numa árvore lá. Ela fica esperando para voltar. Isso que é, em outras palavras, você entristece o Espírito Santo. Ah, mas eu estava nervoso, eu estava irado. Ele disse, irai, mas não pequeis. Irai, mas não pequeis. Ou se você cair, né, ou falar alguma coisa, já imediatamente você já conserta aquilo. Ele fala nessa mensagem aqui, a igreja, a sua condição. A pomba bate asas, Rebeca, no assunto que eu estou dizendo. Voa, né? Voa, ela voa. Ela voa. É por isso que disse Paulo, não entristeçais o Espírito Santo. Mas veja bem, né? Ele disse, a pomba voa, senta numa árvore ali, né? E ela fica esperando para voltar novamente. Olha só. Ele disse assim, ó, no exato momento que você tem um desses pequenos temperamentos convulsíveis. Sabe o que é convulsível? O que é convulsível, irmãos? Temperamento, tem pessoa que tem esse temperamento convulsível, não consegue se controlar, convulsível. Eu acho que vem até de convulsão, né? Olha o que ele disse. No exato momento que você tem um desses pequenos temperamentos convulsível, a pomba voa imediatamente, correto? Ela não pode suportar isto. Sua natureza é diferente, ó. Definitivamente ela não pode suportar isso. E você sai falando a respeito de seu vizinho, ela não pode suportar isto. Ela simplesmente não tolera isso. Ela simplesmente alça o seu voo e vai embora. Ela não pode permanecer nisso por mais tempo. A pomba é dócil. A pomba é mansa. E a pomba não pode permanecer em nada a não ser que isso tenha o mesmo tipo de natureza. Então ele está dizendo... Agora, Deus pode lhe fazer uma natureza diferente, um homem e uma mulher. Ele pode lhe dar uma natureza diferente. E você diz, bem, irmão Brana, o que nós podemos fazer a respeito disto? Somente venha ser um cordeiro novamente. Vocês entenderam, irmão? Venha ser um cordeiro novamente. Aí ele vai falando, aí ele fala em outra parte aqui sobre ela pousar numa árvore e voltar. Então, o que Paulo estava dizendo, irmãos? Estava dizendo... Não, eu estou ali nas Escrituras, não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo. No qual estáis o quê? Selado para o dia da redenção. Verso 31. Verso 31, vamos lá? O que diz ali? Toda a amargura, que mais? Ira, que mais? Cólera, que mais? Agora, essa aí é a parte mais difícil, irmão. Coisinha difícil de... Porque é um tal de gritaria dentro de casa. Esse aqui é difícil. É um tal que quando ira, a primeira coisa grita. Pai, mas dentro da igreja não grita para dar amém? Não sei o que acontece. Eu fico pensando, as irmãs que gritam, os irmãos que gritam, por que não grita glória a Deus aqui na igreja? Eu fico pensando, amém! Glória a Deus! Aí, dentro de casa, aí, grita dentro de casa,
E na igreja não grita, fica um cordeirinho na igreja, vestido um lobo, né? O lobo põe ali e fica na igreja ali. Aí quando chega na casa, tira a pele, aí grita. Não é? Aí grita. Preste bem atenção. Você grita para Deus igual você grita na sua casa? Seja sincero. É difícil dizer, né? Você grita ou não? Cadê o seu grito de aleluia igual você grita lá? Ó, cadê? Mas por quê? Deus não está na sua casa? Só está aqui? Lá na sua casa, Deus não está vendo você gritar. Lá na sua casa, então, não é o céu, não tem Deus lá. Aqui tem vergonha. Lá na casa, não. Pode ter até os vizinhos. Ah, não estou nem aí com os vizinhos que ouça. Lá os vizinhos podem ouvir. Aqui os irmãos não podem ouvir o seu glória a Deus. Você tem vergonha. Interessante, né? Preste atenção. Você tem que ser honesto e verdadeiro com as coisas. Se você veio aqui para adorar a Deus, adore a Deus com liberdade. Então, vamos nessa noite tomar a nossa posição, irmãos. Deixar que esta lei do Espírito tome o controle da nossa vida. Aqui a voz da gente é bem tranquila, macia, né? Tem umas irmãs que gritam aí, né? Tem uns irmãos que gritam. Mas Paulo está dizendo para fazer o quê? Toda a amargura. Vamos lá, que mais? Ira, que mais? Que mais? Que mais? Que mais? É para fazer o quê com isso, igreja? Vamos tirar do nosso meio, irmãos? Quem está disposto a tirar? Eu estou perguntando nessa noite, quem está disposto a tirar isso? Você está disposto a fazer isso? Não, eu vou tirar isso do meio do meu lar. Eu vou tirar isso. Você está disposto a fazer isso? Está disposto nessa noite? Paulo está dizendo, tira isso. O que Paulo estava fazendo? Posicionando. Não é o livro de Josué, do Novo Testamento? Então, dizendo, isso aqui, essa não é a sua terra, não. Essa aí. A sua terra é paz, longanimidade, benignidade, temperança. Essa é a nossa terra. É essa terra que eu quero. Quantos estão dispostos a tirar? Vamos dizer amém para Paulo? Vamos dizer amém para Paulo. Toda a amargura, que mais? Ira, que mais? Que mais? Que mais? E seja o quê? Tirada dentre vós. É para ser tirada. Vamos tirar. Amém? Antes é para ser o quê? Uns para com os outros. É para ser o quê, irmãos? Benignos, misericordiosos. Que mais? Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Aí, eu vou continuar aqui. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai como? Olha lá. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Nós aprendemos aqui o que é sacrifício. É algo duro de se fazer, mas é um cheiro suave. Andai em amor. Você vai ver que é muito melhor, muito mais agradável. Você ter isto é um cheiro suave, não é? Tá, vamos mais um pouquinho? 3. Mais faça o quê, irmãos? Vamos lá, mais um pouco. Mais a fornicação, que mais? A impureza, que mais? A avareza. Nem ainda se nomeie entre vós. Como convém a santos. Ele está dizendo, vocês são santos. Vocês têm um novo homem dentro de vocês. Fornicação, impureza,
a avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Que mais? Torpezas. Que mais? Tolices. Que mais? Que não convém. Mas antes o quê? Ações de graças. Sabe que nós temos vivido isso durante o dia? Tire tolices, tire zombaria, tire estas coisas. É muita brincadeira, irmãos. É muita coisinha. Hoje na internet está cheio disso, é risadinha aqui, brincadeira aqui, e aquelas coisinhas que eles postam lá, eu não gosto daquilo. Posta aquilo lá dançando e pulando, eu já falei, pega lá uma coisinha lá de um artista, sabe? Como é que chama aqueles negócios? GIF lá? Como é que chama? Agora ninguém fala, né? GIF, meme. Tem muita coisa que tem que ser tirada do nosso meio. Paulo está dizendo, tire. Tire. Seja prudente. Tire. Tire do nosso meio. Ó, torpeza, tolices, zombarias, que não convém. Tá. Vem aqui, mas escuta. Paulo usou essa palavra. Tudo me é lícito, mas nem tudo o quê? Me convém fazer. Então tem coisa que você vai ter que pesar. Sabe o que convém eu fazer? Não, mas por que você não faz? Não convém. Mas Paulo proibiu? Paulo proibiu, irmãos? Lembra que o profeta disse, eu citei numa dessas reuniões? Se a gente é cristão, a gente pode fazer tudo o que a gente quer? Que o Mombrana respondeu? Sim. Você pode fazer tudo, porque um cristão vai fazer somente o que agrada a Deus. Viu? O que é para fazer? Ações de graça. Olha lá na continuidade. Vamos lá. Por quê? Vamos lá, irmãos. Porque bem sabeis isto, que nenhum o quê? Fornicário, que mais? Impuro ou avarento, o qual é o quê? Você sabe o que é avarento, né? Quem sabe o que é avarento? Você sabe o que é avarento, irmãos ou não? Tem diferença de avarento e mesquinho, acho que é a palavra. Tem duas palavras, avarento e mesquinho. O avarento é aquele que quer a riqueza, irmãos e meus. O avarento. Às vezes a gente pensa, avarento é que corre atrás de coisas e tem que... Avarento. Agora tem o avarento e tem o mesquinho. Então, o avarento é aquele que é apegado ao dinheiro. Aquele que é obcecado por adquirir e acumular dinheiro. É dinheiro. O negócio dele é o dinheiro. O avarento. O avarento, tá. Mas o negócio dele, ele é apegado ao dinheiro, não gosta de gastar. Entendeu? Agora existe o mesquinho, né? O mesquinho. O que é o mesquinho? Vamos ver aqui o que é o mesquinho. O mesquinho é diferente. Não sei se tem essa palavra, mas é. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Eu quero que coloque o mesquinho aí. Demasiadamente agarrado a bens materiais. Tá, tem o mesquinho, que eu quero... que é a mesma coisa, mas tem o avarento, mas eu estava olhando em outra tradução, que diz o mesquinho, como se fosse assim, que não gosta de repartir. Nesse sentido, de não repartir as coisas, sabe? De não repartir as coisas, é mais nesse ângulo que eu quero colocar, né? Que não gosta de partilhar. Entendendo? Que não gosta de partilhar. Então, o avarento que está dizendo ali que é idolatria, porque você tem que... Tá, então presta bem, igreja. Assim, eu não sou idólatra, não é assim? Nós não aprendemos, não, nós não temos imagem de escultura. Nós não somos idólatras. Tem imagem de escultura lá, irmão Macário? Nós somos idólatras? Não. Mas e se tiver a avareza? É idólatra. Entendendo?
Você está entendendo? Aonde está a idolatria aí? E idolatra o trabalho, muitas coisas, irmão. Pessoa que toma... Tem pessoa que idolatra o trabalho, idolatra o dinheiro, idolatra o serviço que nós estamos dizendo. Ele é idólatra. Irmãos, é assim, irmãos, é assim. Nós temos que pensar e meditar. Depois eu vou chegar lá, se der tempo, né? Passa o tempo. Mas eu queria, com isso, eu falo, pastor, parece um culto assim de doutrina, de ordem e conduta, mas depois nós vamos chegar em algo aqui, na mensagem A Revelação dos Selos. O profeta cita essa escritura aqui. Lá na mensagem A Revelação dos Selos. Tá, mas veja bem. Olha isso aqui, ó. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, impuro, avarento, que a idolatria, tem herança onde, irmãos? No reino de Cristo e de Deus. Eles não têm herança. Que mais? Vamos lá. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não é para ser o quê? Não é para ser o quê? Essa palavra aí, não seja companheiro, né? Oh, meu companheiro, né? Não sejais seus companheiros. Que haja assim. É igual aquilo que Paulo fala, destes afasta-te. Desses afasta-te. Não sejais seus companheiros. Olha o restante, vamos lá, mais um pouquinho. Acabou? Acabou? Vamos, vai seguindo a leitura aí. E mais? Por quê? Por quê? No outro tempo, o que nós éramos? Trevas. Mas agora nós somos o quê? Luz no Senhor. Então, andai como filhos da luz. Aí nós cantamos, Cristo é a luz. Você viu o que é a luz ali ou não? É fácil cantar o hino, não é? Gostoso, né? Cristo é a luz, caminhe na luz e se tornará a luz. Agora você volta lá e lê tudo que é luz lá. Tudo que é luz. Porque no outro tempo eras trevas, mas agora sois o quê? Sois luz do Senhor. Então, andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está onde? Em toda a bondade, justiça e verdade. Aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Você tem que dizer, olha, isso está errado. Isso não é certo. Isso eu não faço. Você tem que condenar. Não é para ter companheirismo. Por quê? Por quê? Porque o que eles fazem aonde, irmãos? Em oculto, até dizê-lo é sujeira. É imundo. Dizer aquilo. O que eles fazem em oculto, até dizê-lo, se você for. Porque às vezes você vai contar alguma coisa e você repete aquilo, né? Até dizê-lo é torpe. Que mais? Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas por quem? Pela luz, porque a luz tudo manifesta. Tudo manifesta. Por isso, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ele vai mostrar para você. Então, eles estão mortos. Mas nós recebemos uma voz aqui de comando ali, irmãozinho. Sabia? Essa voz ali, ó. Desperta, tu que dormes, e levanta dentre os mortos. Ele não falou para Lázaro, Lázaro, sai para fora. Não foi uma voz que levantou Lázaro dentre os mortos?
E nós temos uma ressurreição espiritual hoje. Nós saímos dentro desses sepulcros denominacionais do mundo. Ele chamou nós para sairmos disso, irmãos. E temos sido esclarecidos destas coisas. Temos saído dentre os mortos. Agora mais um pouco. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Fazendo o quê? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu quero que você veja, os dias são maus. Por isso, não sejais loucos, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Eu anotei na minha Bíblia, aqui, ó. Por isso não sejais o quê? Insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Busque a perfeita vontade do Senhor na sua vida, em tudo que você vai fazer. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em quê, irmãos? Salmos, que mais? Hinos, que mais? Cânticos espirituais, que mais? Cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Passa o dia assim. Saia destas coisas lá. Passa o dia assim, irmã. Passa o dia assim, irmãos. É uma coisa. E está vindo mais ainda, mais ainda. É uma coisa. Está vindo mais ainda está vindo. Porque ele sabe que ele pode enganar com isto. Hinos. O que eu estou falando aqui, irmão, você pode perguntar para minha esposa lá. Pastor Maurício, como que é? Esses dias eu sabe o que eu fiz lá em casa? Eu disse, ela é testemunha. Bem, vamos colocar uns hinos aí para tocar em casa. Foi ou não foi? Vamos colocar uns hinos assim, uma meditação, um cântico. Vocês lembram da vitrola do disco ou não? Quem lembra? Quem lembra do disco? Erga a mão, deixa eu ver. Lembra? Quem colocava os discos de hino na vitrola em casa? Quem que já colocou? Levante a mão. Poucos? Quem colocou a fita já? Colocou fita para rodar em casa de hinos? Que você colocava a fita lá e ia varrer a casa. E cantava junto. Faz isso hoje? Faz? Hoje coloca lá o YouTube, lá a influência. Hoje coloca, né? Porque está cheio, irmão. É um manjar, irmão. É um manjar do rei. Mas nós temos aí uma voz, irmão. Nós somos os recabitas. Né? Não esqueço disso. Quem que esquece, né? Nós somos os recabitas, não somos? Não, nós temos uma voz para não beber vinho, não construir casa. Amém? Vamos obedecer à voz do Senhor? Relembrando as verdades ouvidas.